A paz, nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo este mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura, esperança, nossa salve. A vós bradamos, degradados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo, chorando nesse vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, a esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. Depois desse desterro, mostrai em Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, seja o nosso refúgio contra os embustes ciladas do demônio. Subjuga-vos, Deus, instantemente vos pedimos, vós, príncipe da milícia celeste, precipitai no inferno a Satanás e a outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Chagas abertas, corações feridos, sangue de Cristo está entre nós e o perigo. Chagas abertas, corações feridos, sangue de Cristo está entre nós e o perigo. Meu Deus, eu creio, adoro, espero, peço-vos perdão por aqueles que não creio, não adoro, não espero e não vos amo. Meu Deus, eu creio, adoro, espero, peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Amém. Chagas abertas, corações feridos, sangue de Cristo está entre nós e o perigo. Chagas abertas, corações feridos, sangue de Cristo está entre nós e o perigo. Cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira de Satanás, não tu me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo o teu veneno. A Gisele está online aqui? Não, ela caiu. Queria primeiramente pedir perdão, né? Acabou atrasando um pouco, mas está na graça. A gente vai abrir aqui no Diário de Santa Faustina, no número 593, que é a inspiração que Deus dá para essa noite. Já convido a você que tem o diário aí a abrir e que não tem a ouvir, né? Que o Senhor possa conduzir toda essa noite, né? É muito importante tudo o que vai ser professado hoje aqui. Deixa eu dar mais um confere aqui. Ah, tá. Ela tá aqui agora. Estava aparecendo, agora apareceu. Oi, Gisele. Tudo bem, Antônio? E aí? Você tá, você sabe que eu tô de novo sem câmera, né? E não sei o que que tá acontecendo. Não, tá funcionando, tá funcionando. Ela só virou no contrário aí. Tá funcionando. Ué? Você só girou aí. Você só girou aí, tá funcionando. Aí, agora deu. Perfeito. Olha, pra mim tá tudo escuro, não tô vendo nada. Não, mas você tá aparecendo. O povo de casa tá te vendo. Vou ler já a passagem aqui, e aí a gente já otimiza um pouco o tempo. Eu acabei atrasando um pouco, né? Mas está na graça. Amém. Vamos lá. Diário de Santa Faustina, número 593. Você podia baixar um pouco o som, que tá dando tipo um eco da minha voz. Aí na hora que você falar, fica só porque tá dando um retorno da minha voz. Senão Aí na fica hora que você for. distorcido, né? Melhorou? Você ligou o notebook? Como é? Você ligou no notebook, será? Não, eu tô no celular, Agora melhorou um pouco. Melhorou. Agora melhorou. viu? A palavra está no número 593. Fala o seguinte: ó meu Jesus, nada melhor para a alma do que a humilhação. No desprezo está o segredo da felicidade. Quando a alma conhece por si mesma, é nada e miséria. E que tudo o que tem de bom em si
é apenas dom de Deus. Quando a alma percebe que tudo lhe foi dado gratuitamente, que ela é só miséria, isso a mantém em contínua humildade diante da majestade de Deus. E Deus, vendo a alma em tal disposição, persegue-a com suas graças. Quando a alma aprofunda no abismo da sua miséria, Deus utiliza a sua onipotência para enaltecê-la. Se existe na terra uma alma verdadeira feliz, verdadeiramente feliz, é apenas a alma verdadeiramente humilde. De início sofre muito, com isso o amor próprio, mas Deus, após o corajoso combate, concede à alma muitas luzes, pelas quais ela conhece como tudo desprezível e cheio de ilusão. Apenas Deus está no coração dela. A alma humilde não confia em si mesma, mas põe toda a sua confiança em Deus. Deus defende a alma humilde e Ele mesmo se preocupa com os problemas dela e então permanece na maior felicidade que ninguém poderá compreender. Então hoje, né, nós também nesse primeiro mergulho, né, a gente vai estar fazendo a série aí dos 7 mergulhos aí de Naamã e hoje é o primeiro, né, e talvez né, o principal de todos, que é o da humildade, né, que é o desafio que a gente enfrenta, né? O primeiro desafio que a gente enfrenta na nossa inserção em Deus é a questão da humildade. E eu posso decorar um discurso aqui, eu posso ser letrado, eu posso vir aqui e falar versículos bíblicos, né? Mas uma coisa é eu ser verdadeiramente humilde. É um belo exemplo, né? Às vezes eles dão esse exemplo até lá na Canção Nova, mas eu sei ir num dia de um acampamento para a fila do Marmitex, para a fila da coxinha. Para você estar ali, você tem que ser muito humilde, porque senão você não aguenta, porque ali é um esquema de boia fria, se você for parar para pensar, um calor de 40 graus e você ali. Mas o porquê que Deus... Estou dando um exemplo, né? Não significa que a pessoa que vai enfrentar aquela fila ali vai ser humilde. Às vezes ela só está com fome mesmo, mas eu falo assim, Deus ele vai provando, né? É o que fala lá em Eclesiastes. Você que se põe a serviço do Senhor, prepara o cadinho de sofrimento. E é só a alma que é verdadeiramente humilde que ela vai pagar o preço. Assim como José do Egito pagou o preço, né? Ele foi vendido como escravo, ele foi humilhado, e quando ele estava voltando ao normal, ele vai e prende ele de novo. Então, assim, mas ele continuou confiando, né? Ele não arredou o pé de Deus. E trazendo, por exemplo, de Naamã, a gente vê, né, você vai falar até melhor, mas você vê que ele ficou irritado, né? E você vê que foi uma graça, né? Porque existiam diversos leprosos ali em Israel. Por que Deus escolheu justamente Naamã, né? E se você for lá no Novo Testamento, fala de uma pessoa que ficava na piscina, na beira da piscina lá de Betsaida, esperando que um anjo vinsse de 38 e 38 anos, né? E às vezes o milagre vem até a gente. Deus ele quer conceder milagre o tempo todo, mas vai depender muito da condição. A gente coloca condições, né? Assim como o jovem rico lá, ele estava 100%, ele seguia tudo. Mas na hora que falou, larga o dinheiro, aí ele ficou triste, né? Então, ou seja, não é uma alma despojada, mas uma vez que eu quero seguir a Deus, que eu despojo desses bens temporais e adoto, né, começa a quebrar as cascas, né, ser humilde mesmo. Se for para me enfrentar a fila lá da Canção Nova, eu vou. Se for para me comer arroz com... Porque hoje muito, até eu estava brincando lá com a minha namorada, né, falando o seguinte, a pessoa que quer casar uma com a outra, né, ela está disposta a comer arroz com chuchu, se for o caso. E isso é ser humilde, entendeu? Porque ninguém tem garantia que vai ter fartura a vida inteira, né? E aí Deus vai provando em todos os sentidos. Mas se tem um sentido que a gente é verdadeiramente provado, é o sentido da humildade. E foi o primeiro teste com Satanás, né? Na hora que o Senhor, que Deus falou com ele, ó, eu estou mudando o plano, vai acontecer um esquema diferente em que nós vamos mudar todo esse plano, vai vir uma menina, né, Maria,
vai nascer um filho que vai chamar Jesus e você vai ter que adorar. Ele falou, eu não. Eu que sou o bichão aqui desse lugar, porque, não sei se você sabe, mas o lugar que era destinado para Lúcifer era o lugar de São Miguel. São Miguel era tipo assim, Sim, era a segunda divisão dos anjos do céu. Tipo assim, tá igual o Cruzeiro na Série B, ele era da segunda divisão dos anjos lá no céu. É, aí Miguel vendo aquele negócio, falou assim, mas tem um negócio errado aí, ué. Então o cara que manda aqui é Deus. E o que, que ele vira? Quem como Deus? Aí Deus falou assim, olha, esse menino é diferenciado, esse tal de Miguel, e começou a olhar com um olhar diferente. E Lúcifer estava, não, o negócio é o seguinte, Deus, se não for para ser tudo, eu não vou ser nada. Né? Eu sei que resolve aí. Aí começou a guerra lá que a gente vê em Apocalipse, terça parte, foi dos anjos foram mandados para a terra, e esse tumulto que a gente está vivendo aqui até hoje. Por causa de quê? Qual que era o pano de fundo? A falta de humildade. Ele não queria perder a soberba, a pompa dele. E muitas das vezes a gente tem essa dificuldade, né? Eu vou servir a Deus, mas eu vou largar os meus amigos, um termo que utiliza-se muito, né? Eu tenho até medo, hein? Eu tenho uma teoria. O Padre Léo falava que tinha medo dessas pessoas que ficam falando light e tal. Eu tenho medo dessas pessoas que ficam falando top. Você pode desconfiar, essas pessoas que ficam falando top, ela tem algum probleminha, ela tem algum defeito. Porque a gente vive numa geração, tudo é top, tudo. E você tem que, tipo assim, eu não posso largar tal coisa porque eu sou top, eu estou andando com determinados. Às vezes, por isso que muito retiro só termina no final de semana mesmo. Eu arrepio e a pessoa não quer romper com com aquele esquema do mundo. Por isso que o arrepio só dura no final de semana e na outra semana ela já está no boteco enchendo a cara. Mas enfim, mano, pode comentar se você quiser, fica à vontade aí. não, é bem isso mesmo, né, Antônio? A gente vê, eu acho assim, eu acho que a gente poderia começar esse momento de oração com uma Ave Maria, pedindo à Mãe de toda a humildade, né? Ela que foi a mais humilde de todas as criaturas, que venha nos ensinar, que venha nos fazer amar a santa humilhação, e para que a gente possa ser realmente forjado conforme o coração de Deus, conforme o desejo de Deus, né? Que ela possa nos iluminar, nos acompanhar, nos ensinar, como canta aquela música, né, da Madre Kelly Patrícia, é ela que agora vai me acolher, me abraçar, me perdoar, me compreender, me acalmar, me educar, me formar, né? Então, que nós possamos rezar essa Ave Maria, pedindo à Virgem Maria realmente, né, que nos ensine a amar a humildade e principalmente aceitar, amar e louvar a Deus, agradecer a Deus a santa humilhação, né? Porque a humilhação é realmente o cadinho, né, que vai nos burilar, né, que vai como que eu posso dizer, que vai tirar de nós os excessos de nós mesmos, que foi basicamente isso que Naaman viveu nesse primeiro momento, né? Essa santa humilhação que vai esmerilhar, né, como se fosse um esmeril, para romper em nós, para tirar de nós todos os nossos excessos. O excesso de ego, o excesso de vaidade, o excesso de autossuficiência. Tem um termo que Machado de Assis usa muito, que ele fala que esqueci o personagem, gente. Bentinho, que o Bentinho, ele era ensimesmado, né? Quantas vezes nós somos tão ensimesmados, né? Então, que a gente peça à Virgem Maria que esteja conosco nesse momento, nos ensinando e permitindo ao nosso coração, nos ajudando a permitir e autorizar que o Espírito Santo venha ao nosso coração, transborde em nosso coração e nos conceda a humildade necessária para ter o céu por herança. Vamos lá?
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E eu acho tão providencial nós começarmos esse momento trazendo a Virgem Maria, convidando a Virgem Maria para estar com a gente, porque ela, né, entre todas as criaturas, é aquela que mais poderia se envaidecer, foi a que mais se humilhou, né? Porque quando Isabel a saúda e a gente tem ali, né, aquele primeiro momento de graça em que João Batista, ainda no ventre de Santa Isabel, já foi batizado no Espírito Santo, já foi consagrado ao Senhor, já foi separado, né, para ir à frente e aplainar as colinas, como ele mesmo fala, né, endireitai as suas veredas. Nossa Senhora, naquele momento que podia falar para Isabel, pois é, né? Olha que lindo, eu vou ser a mãe do Salvador, do prometido, daquele que o nosso povo espera há tantos séculos, aquele que todos os sábados na sinagoga nós escutamos, nós somos educados. Ele está aqui no meu ventre, eu fui escolhida para ser a mãe dele. Naquele momento, naquele primeiro momento em que ela podia realmente se envaidecer, ela se humilha e ela fala, né, que grande é o Senhor, que ele olhou para a pobreza de sua serva. Doravante todas as gerações me proclamarão bem-aventurada, porque o poderoso fez em mim maravilhas, né? Ela já se coloca como a mais humilde, eis aqui a serva, a escrava, né? Então, o nosso modelo, São Luís Maria Grignon de Montfort fala isso assim maravilhosamente. O nosso modelo é sempre a Virgem Maria, né? Ela é a forma mais fácil de nós conseguirmos agradar o coração de Deus, porque foi ela que, cheia de graça, conseguiu atrair de Deus os seus olhares misericordiosos, né? Então nós temos que realmente olhar para a Virgem Maria e encontrar nela essa humildade e permitir que ela nos fortaleça para abrir mão de nós mesmos, né? Eu queria trazer uma meditação de Santo Agostinho que eu acho assim maravilhosa. Santo Agostinho uma vez não, né? Santo Agostinho ele fala assim, em uma das suas meditações lá no Confissões, adoremos nosso Senhor, procurando desde o primeiro momento da sua encarnação até o seu último suspiro na cruz, ensinar-nos a humildade, com o seu exemplo e continuando, depois da sua morte, ao ensiná-lo ainda com grandes exemplos de seus santos, que ele fez participante da sua vida humilde sobre a terra, antes mesmo de os fazer participantes da sua glória no céu. Agradeçamos-lhe a diligência que nos faz para nos instruir e o desejo que tem de nos tornar humildes. Eu acho fantástica essa meditação de Santo Agostinho, porque perspassa toda a história do cristianismo até os dias de hoje, né? E fala exatamente sobre isso, né? Que Jesus tem o desejo de nos tornar humildes, né? E que ele, ao longo de toda a sua vida, desde a sua concepção até o último momento na cruz, ele nos deu exemplo de humildade. E aí é tão bonito nós pensarmos, né, que Jesus ele vem através dele mesmo e da sua vida nos ensinar a humildade, mas conhecendo esse povo de dura cerviz, né, de cabeça dura,
ele nos deixa ainda, né, o exemplo dos santos, né, e não só dos grandes santos, dos santos dos altares, mas também dos santos que nós encontramos no dia a dia, né? Por exemplo, como eu estava te dizendo, o meu pai ficou internado, né, desde quinta-feira, e eu vi tantas pessoas, tantos enfermeiros ali, cuidando dele, com tanta santidade, né? Uma caridade com abnegação e fazendo como se fizessem realmente para o próprio Cristo. Então, ainda hoje, o Senhor quer nos educar para viver uma vida de humildade, né? Para que nós vivamos a humildade sobre a terra, como diz Santo Agostinho, antes que ele nos faça participantes da sua glória no céu. E isso é muito bonito, né? É lindo nós pensarmos que quanto mais nós vivermos a humildade aqui, mais fortemente nós poderemos viver e contemplar a glória no céu. Quando a gente fala de humildade, uma das primeiras coisas que nós somos levados a lembrar e a conhecer é justamente a raiz do termo, né? Humildade vem de humus, que é terra, que é substrato, né? E é a mesma raiz da palavra humilhação. Porque o que é verdadeiramente a humildade? É eu não me importar de ter talvez a minha cara, a minha honra, o meu bom nome, a minha conduta, a minha moral e etc., esfregada no chão por causa de Jesus, principalmente, em nome de Jesus, principalmente, mas também entendendo que de repente todas essas coisas que me levam ao humus, que me levam ao chão, são propositalmente fonte de graça, fonte de redenção na minha vida, porque é a partir disso que eu vou então, como eu dizia, retirando, né, permitindo que Jesus venha e retire os excessos de mim mesma. Por isso é tão importante a gente entender o que é a humildade, a importância dela para a nossa vida. A humildade, ela me tira do centro da minha vida. A minha vida, ela tem que ser cristocêntrica, né? Por isso que São Paulo diz, já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Ou seja, ele fala, eu não tenho mais vida, não tenho mais vida, eu não tenho mais vontade, eu não tenho mais autonomia, eu não tenho mais liberdade, eu não tenho mais nada disso. Eu já não sou meu, né? Santa Teresinha fala isso, Santa Teresa d'Ávila fala que morro porque não morro, vivo sem viver em mim. Olha que maravilha, né? Essa entrega total, eu não sou meu, eu não me pertenço, nada disso é meu. E justamente assim, Deus pode fazer o que quiser, Deus pode fazer o que quiser de mim. Eu não consigo isso, eu não consigo viver essa entrega, essa abnegação, esse despojamento completo de mim mesmo, se eu não tiver humildade. Porque se eu não tiver humildade, eu vou continuar tendo uma vida gisele-cêntrica. E a minha vida tem que ser cristocêntrica. E para que a minha vida seja cristocêntrica, que tenha Cristo no centro, eu tenho que ser humilde. Eu tenho que abrir mão de mim mesma, das minhas opiniões, das minhas vontades, até dos meus sonhos. Porque Deus fala para nós através do profeta Jeremias, né? Aliás, do profeta Isaías, eu sei os planos que eu tenho a vosso respeito. Planos de benevolência e não de maldição. Né? Depois lá em Isaías também, isso aí está no 33, depois no 55 ele fala, porque os meus pensamentos são superiores aos vossos,
porque os meus desejos para convosco são superiores aos vossos. Lá em Jeremias 33 ele fala: dar-te-ei os tesouros enterrados e as riquezas escondidas. Então existe desde sempre essa promessa, né, de que Deus vai nos suprir e ainda superar. Eu falo que Deus não é Deus de miséria, né? A gente que é mesquinho, mas Deus não, Deus é Deus de generosidade, Deus é Deus de coisas grandes. E aí, quando nós nos permitimos sermos humildes, moldados, arrancados, quando a gente realmente fala, olha Jesus, como bem canta o Frei Gilson, né? Tu és o centro da minha vida, nós estamos colocando Jesus no lugar que é dele. Porque a verdade, Antônio, a verdade, irmãos, é a seguinte: existe um trono e uma cruz. A cruz é o meu lugar. O trono é o lugar de Jesus. E Jesus, por misericórdia, por amor a Deus, ele fez isso, ele trocou. Ele foi para a cruz para garantir a mim, criatura, a coroa de filho de Deus, de herdeiro da graça, de cordeiro do céu. Quando eu me permito ter uma vida cristocêntrica, ter uma vida voltada para Deus, quando eu me permito ser moldada, ser lapidada, né, burilada, o Padre Jonas que usa muito esse termo burilar, eu gosto muito dele, burilada por Deus, quando eu permito que Deus esfregue a minha cara no chão, e Ele faz isso por amor, para me ensinar a depender exclusivamente dele, para que eu aprenda a colocar todas as minhas delícias nele, né? E ele mesmo fala isso nos Salmos, né? Confia ao Senhor os desejos do teu coração e você vai encontrar nele as tuas delícias, né? Põe as tuas delícias no Senhor, Salmo 37, ele satisfará os desejos do teu coração. Então Deus tem esse desejo por nós, que nós coloquemos nele a nossa delícia. Então, quando vem a dor, quando vem o sofrimento, quando vem a humilhação, quando aquilo que eu quero não acontece e me frustra, quando vem a frustração, a decepção e etc., é Deus trabalhando em mim para que eu saia do trono e devolva o trono para ele, né? E permita a ele sentar no lugar que é dele e que eu permita a ele fazer de mim o que ele quiser, né? É o jeito dele, é a pedagogia da misericórdia de Deus para conosco. E aí, o texto de Naamã, eu queria começar, tá lá na 2 Reis, capítulo 5, e aí vai de 1 até, na verdade, vai até o 19, mas a gente vai ficar só até o primeiro mergulho. E eu queria começar no 1. Naamã, chefe do exército do rei de Arã, gozava de grande consideração e prestígio junto de seu senhor, pois fora por meio dele que Yahvé concedera a vitória aos arameus. Mas esse valente homem era leproso. Ora, os arameus, numa incursão, tinham levado do território de Israel uma moça que ficou a serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua patroa: Ah, bastaria meu amo se apresentar ao profeta de Samaria. Ele o livraria da lepra. Naamã foi informar o seu senhor. A moça que veio da terra de Israel falou isso e isso. O rei de Arã respondeu: Vai, que eu enviarei uma carta ao rei de Israel. Naamã partiu, levando consigo 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 vestes de gala. Entregou ao rei de Israel a carta que dizia:
Ao mesmo tempo que esta carta te chegará às mãos, envio-te meu servo Naamã para que o cures da lepra. E aí a gente vai lá para o versículo 8. Mas quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado as vestes, mandou-lhe dizer: Por que rasgaste as vestes? Que ele venha a mim, para que saiba que há um profeta em Israel. Naamã chegou com seu carro e seus cavalos e parou à porta da casa de Eliseu. Este mandou um mensageiro dizer-lhe: Vai lavar-te 7 vezes no Jordão, e tua carne te será restituída e ficará limpa. Naamã, irritado, retirou-se, dizendo: Eu pensava comigo, certamente ele sairá e se apresentará pessoalmente. Depois, invocará o nome de Yahvé, seu Deus, agitará a mão sobre o lugar infectado e me curará da lepra. Porventura os rios de Damasco, o Abana e o Farfar não valem mais do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles para ficar purificado? E voltando as costas, retirou-se indignado. Mas seus servos, aproximando-se dele, disseram-lhe: Meu pai, mesmo que o profeta te houvesse ordenado algo difícil, não o terias feito? Quanto mais agora que ele diz: Lava-te e ficarás curado. Desceu, pois, e mergulhou 7 vezes no Jordão, conforme a ordem do homem de Deus. Sua carne se tornou como a de uma criança. Ele estava purificado. Palavra do Senhor, graças a Deus. Quem tiver com a sua Bíblia, se leu a Bíblia, dá um beijo carinhoso, né? A Bíblia é a palavra de Deus para nós, é o próprio Deus cuidando e educando o seu povo. Eu quis começar lá no início, porque o início desse texto vem falar para nós que Naamã não era qualquer pessoa, né? Ele, além de ser chefe do exército do rei, né? Ou seja, ele era patente alta, né? Tava lá em cima. Além disso, ele gozava de grande prestígio e consideração. Ou seja, além dele ser vislumbrado como um forte guerreiro, né, como uma pessoa que né, ali na arte da guerra sabia manusear a espada, era forte, estratégico, etc. Além de ser militarmente reconhecido, Naamã também era reconhecido politicamente, porque a palavra fala especificamente isso para nós, que ele gozava de grande prestígio e de grande consideração junto de seu senhor. Por quê? Porque foi por meio de Naamã que Yahvé concedeu a vitória aos arameus. Então Naamã não era qualquer pessoa. Tanto não era que ele teve a liberdade de, quando ficou sabendo, né, a serva foi e falou com ele a respeito do profeta lá da Samaria, ele teve a liberdade de ir até o rei e pedir ao rei que liberasse ele do serviço. E olha, começa falando que ele era chefe do exército do rei. Então pediu ao rei para liberar ele. Meu senhor, o senhor vai ficar sendo o chefe do seu exército. Se vier alguém aí atacar, eu não vou estar aqui, mas ainda assim, tendo em vista que eu tenho grande prestígio, que o senhor tem grande consideração por mim, o senhor pode me liberar? Tão grande era o prestígio de Naamã que o rei não só liberou, quanto deu a ele uma carta de apresentação. E essa carta de apresentação foi quase que entendida pelo rei de Israel como se fosse uma provocação, né? Como assim? Tá me enviando servo para eu curar? Eu não posso curar nada. Tchau, rasga a roupa, né? E vai sofrer ali no pó e na cinza, como diz a tradição do povo judeu. Por quê? Porque se o rei, né, não curasse Naamã,
que o rei de Arã tinha enviado, então peraí, vamos fazer uma guerra. É desculpa para a guerra. Mas Eliseu, tomando ciência disso que tinha acontecido, ele fala: não, pode vir, pode chamar Naamã, porque ele sabia o Deus que ele servia. E mais do que isso, quando nós conhecemos a Deus, quando nós conhecemos o caráter de Deus, nós sabemos que nós podemos realmente confiar nele, nós sabemos realmente em quem nós depositamos a nossa fé, né? Nesse Deus que não nos desampara, nesse Deus que não nos engana, que não nos confunde. A gente sabe disso, né? E aí Eliseu fala: não, pode mandar chamar. E Naamã então vai. E Eliseu nem sai para Naamã, nem abre a porta, nem chama para a cozinha para tomar um café numa xicrinha de ágate, não assa um pão de queijo. Trata Naamã como se Naamã fosse qualquer um. Não reconhece o prestígio de Naamã. Não reconhece a grande consideração que Naamã goza lá nas terras de Arã. Né? Mesma coisa, Antônio, acontece comigo, com você, com o Matheus Magalhães, que está aí online, né? Oi, Matheus, boa noite. Né? Quantas vezes a gente é convidado para pregar, para ministrar em grupos, em encontros e tal, e aí a gente vai convidar alguém, né? Vamos fazer um encontro comigo e tal, e de repente a pessoa pergunta assim: mas quem que vai estar lá de famoso? Né? Uma coisa que o Hugo, nosso fundador, sempre fala, ele fala: a colo de Deus não é palco. Nós não vivemos de palco, né? Aquilo que nós cantamos ali fora é resultado daquilo que a gente vive no secreto, no escondido, né? Aquilo que Deus ministra em nós, nós conseguimos, nós ministramos, né? Recebemos de graça damos. Mas quantas vezes vamos colocar assim, né? Os pregadores, os músicos são tratados como estrelas. E não é assim. E não é assim, porque o prestígio não é nosso, né? Como eu dizia antes, existe um trono e uma cruz. O trono é o lugar de Jesus, a cruz é o meu lugar. E aí, Eliseu pega, manda um recadinho de qualquer jeito, ainda fala que ele mandou um mensageiro. Ele nem apareceu para Naamã, mandou um mensageiro falar para ele lá se lavar 7 vezes. Naamã ficou tão furioso que, apesar de ser do exército, chefe do exército real, gozar de grande prestígio, de grande consideração, de grande poder político e etc., ele ficou tão furioso, né? Geralmente a gente sabe que o pessoal que é do militarismo, né, esse pessoal que é treinado dificilmente demonstra emoção, eles são treinados para não demonstrar emoção. Mas Naamã ficou tão indignado que, olha só, ele falou alto, tanto falou alto, ele explodiu e falou alto, tanto é a prova isso, que olha lá: mas seus servos, aproximando-se dele, disseram-lhe: meu pai, mesmo que o profeta tivesse te ordenado algo difícil, não o terias feito? Ele expressou com força, eu acredito que ele deu um gritão de verdade, né? Tipo assim, como assim? Eu, Naamã, chego aqui, esse cara nem me recebe, me manda ir tomar banho no rio. No rio aqui em Israel, podia ter tomado banho no spa lá em Damasco, aqui no Corgo, aqui de Israel. Não, né? Eu que não vou. E aí, e ainda fala que ele se retirou, ou seja, ele saiu, ele foi andando. Tão grande era a indignação dele. E aquele momento, aquela explosão, aquele descontrole emocional vivido por Naamã, por ter tido assim
dignidade afrontada, a sua vaidade enxovalhada, foi tão grande que ele virou as costas e saiu. E foi embora, nervoso e etc. E os servos foram atrás dele para convencê-lo, né? E como você dizia no início, ele foi se banhar de maneira resistente. É muito importante a gente entender que a graça, isso é um princípio da teologia, a graça supõe a natureza. Isso quer dizer o quê? Que a graça de Deus depende da natureza humana. Aquilo que Deus quer por graça me dar, me conceder, seja cura, seja milagre, seja libertação, seja uma obra de conversão, seja uma disciplina na oração, etc. Aquilo que por graça Deus quer me conceder depende da minha natureza. E quanto mais isso, onde a gente vê a importância do jejum e da mortificação, quanto mais eu me mortifico, mais eu submeto a minha natureza. E quanto mais submetida, mais disciplinada a minha natureza, mais Deus age em mim. E eu fico imaginando, né, ao ler esse texto, quando Naamã descia para o rio, a revolta, o nervoso, o desgosto, a boca amarga, o lábio trêmulo, o olho estufado querendo chorar de nervo, mas desceu. Talvez tenha descido para manter a afeição dos seus servos, a gente não sabe, né? Mas ele desceu de maneira resistente, desceu de maneira rejeitando aquilo, mas obedeceu. E ali eu fico imaginando aquele momento em que ele começa a tirar suas vestes de soldado, de chefe do exército, ele se despindo para entrar no rio. E naquele momento ele começa a se despir de si mesmo. O Padre Léo tem uma palestra, quem tiver aí depois quiser procurar na internet, chama A Cura do Coração de Pedro. Eu acho que até já falei com você a respeito dessa palestra. Ela é fantástica, ela é maravilhosa. E lá o Padre Léo fala daquele momento em que Jesus já ressuscitado chega na barca de Pedro, pede peixe, né? Pedro fala que não tem e etc. E aí Jesus fala: a paz esteja convosco, e Pedro pega e pula na água, né? E o Padre Léo fala desse momento, desse primeiro mergulho, né? Desse mergulho de Pedro, que até então não estava sendo pedra, estava sendo areia, daquelas areias movediças que a pessoa afunda, que é uma beleza. E aí eu queria fazer esse paralelo desse primeiro mergulho de Naamã com esse momento em que Pedro pula na água, né? Que é quando o homem velho começa a se despir de si mesmo. Os judeus, eles têm um conto que diz o seguinte, que quando Deus nos criou, a mim e a você, ele colocou ele colocou um alforje em mim com 2 bolsos. E em cada bolso ele colocou um punhado de areia. Em um bolso tem uma areia que me faz lembrar o seguinte: tu és pó, e ao pó voltarás. No outro bolso do alforje tem uma outra areia que fala o seguinte: menor um pouquinho do que os anjos, mas cheio de graça e de valor. De Deus recebeu poder e força para tudo vencer e dominar, que é o valor do homem. Então, se um bolso me lembra a minha miséria, o meu nada, que eu sou um pó, que eu sou um cocô, como o próprio rei Davi fala, né? O outro bolso me lembra que eu sou preciosa, que eu sou importante, que eu sou o objeto do amor de Deus, que eu tenho um valor inestimável diante de Deus, que Ele me olha, me aprecia e me ama, que Ele troca reinos por mim, né? E aí os judeus falam
que nós conseguimos encontrar a virtude, a santidade, né? E inclusive a felicidade, quando eu aprendo em quais momentos eu devo usar cada areia na minha vida. Vai ter momentos na minha vida e na sua vida que a gente vai ter que lembrar isso. Eu não sou nada, eu não valho nada, eu sou pó, ao pó eu vou voltar. Né? Em especial diante de Deus, reconhecer a nossa miséria, buscar a confissão, buscar o sacramento, se reconciliar. Eu sou pó e ao pó eu vou voltar. Mas existem momentos também em que eu tenho que lembrar que tudo isso que foi criado, o céu e a terra, todas as coisas foram criadas por amor a mim, que eu sou o presente que o Pai queria ofertar ao Filho, um presente de amor, né? E que Deus olha para mim e fala, bendito o momento em que a Gisele nasceu, bendito o momento em que a Cristiane Collen nasceu, bendito o momento em que o Antônio Emanuel nasceu, bendito o momento em que o meu coração transbordou amor e gerou, e desejou, e esparramou essas pessoas, né? Então a gente tem que aprender essa questão de dosar as areias. Mas voltando em Naamã, eu fico imaginando, né, quando ele começou a despir ali, e nesse despir-se, ele não tirava só as roupas, ele tirava a autossuficiência, ele tirava a arrogância, ele tirava a vaidade, ele começou a abrir mão do seu prestígio social, da consideração política que o rei tinha com ele. Aquele primeiro mergulho de Naamã foi quando ele realmente entendeu que ele é pó e que ao pó ele vai voltar. É o mergulho em que ele entendeu que ele era escravo e como escravo ele é pertença. Ele é uma coisa que pertence a um senhor, né? Esse primeiro mergulho, o mergulho da humildade, ele vem falar isso para nós. Eu pertenço ao meu Senhor. Ah, eu não pertenço a ninguém? Ah, pertence, né? Nós fomos comprados. Nós fomos comprados a preço de cruz. Nós fomos comprados. Então eu sou pertença sim de Deus, né? E ele me trata como amiga. Ele me trata, não vos chamo servos, mas amigos, porque ao servo não é dado conhecer aquilo que faz o seu senhor, mas o amigo é. Tanto é que o Espírito Santo ele vem em auxílio à nossa fraqueza para nos revelar todas as coisas. E é tão importante a gente entender isso, que o Espírito Santo ele move em mim justamente para que eu adore a Deus como Deus deve ser adorado. Porque é Deus orando a Deus, né? E ele me faz recordar, justamente porque a obra dele é me santificar, ele me faz recordar que eu não sou minha, eu não me pertenço. E ele então, ele que nos convence, como diz, né, o Evangelho de São João, lá no capítulo 16, ele vem então nos convencer de quê? De abrir mão de mim mesma, da minha vontade, dos meus planos, dos meus sonhos, da minha vaidade, da minha autossuficiência. O mergulho da humildade me ensina realmente a entregar as rédeas da minha vida para Deus. E não olhar para trás, igual canta a música do Juninho Cassimiro, né? Fecha os olhos e confio em ti. É de fechar os olhos e realmente confiar em Deus. Eu não posso viver de verdade a santidade ou buscar um caminho de santidade se eu não permitir passar pela santa humilhação, se eu não me permitir viver a santa humilhação, porque a santa humilhação vai fazer com que o meu coração vaidoso e cheio de si seja como o coração de Maria, que não era dela, que era todo de Deus. Por isso que ela fala, faça-se em mim segundo a tua palavra.
do jeito que for, não tô nem aí, pode fazer. O coração, quando eu me permito ser mergulhada nas águas do Espírito Santo e que eu permito ao Espírito Santo trabalhar em mim e me fazer ver que todas as coisas realmente concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, eu vou entender que, inclusive, a santa humilhação. E aí eu gostaria de encerrar com dois casos que eu acho assim muito bonitos, né? O primeiro, eu queria falar de Santa Teresinha do Menino Jesus, quando ela tá ali no tanque lavando roupa, e aí uma irmã que pegava muito no pé dela começa a lavar a roupa do lado dela, mas de forma a espirrar a água, né, em Santa Teresinha. E aí, lógico, primeiro desejo, o primeiro ímpeto, né, que seria meu, que seria seu, ela falou: ui, que nervo, o que essa mulher tá fazendo? Né? Por que ela tá me jogando água? O nosso primeiro ímpeto seria esse. Mas Santa Teresinha, que já estava ali na sétima morada, né, já caminhando da sexta para a sétima morada, então ela fala: a partir de hoje, eu vou pensar que é o meu doce menino Jesus, que bate a sua bolinha, que brinca comigo e que então me joga água. Né? Ela entende que aquela irmã que fazia aquilo para irritar ela e para humilhar ela diante de todas as outras irmãs, né? Porque ela saía do tanque toda molhada. Ela então entende que aquela irmã estava sendo usada por quem? Pelo meu doce Jesus, para ele me ensinar. E ele está brincando comigo. Olha como que ela abriu mão de si mesma. E o segundo caso eu gosto muito, que é de Santa Faustina. Santa Faustina é um dos baluartes da comunidade. E conta lá no diário, uma noite, Santa Faustina, ela, assim, ela era muito desprezada, né, ali no convento. Primeiro por ser pobre, ela tinha um enxoval de segunda mão, era semi-analfabeta, pouco sabia ler e escrever, tanto é que no próprio diário fala que não tinha, que em certas partes não conseguia entender o que ela tinha escrito. Tão ruim era a letra dela, tão errado ela escrevia. E ela era realmente rechaçada pelas outras irmãs. Ela era humilhada constantemente pelas outras irmãs e a tudo isso ela recebia de coração aberto, né? Recebia sabendo que da parte de Deus, Deus já estava a educando, como diz Santo Agostinho, né? Levando ela a viver a humildade aqui na terra, a exemplo de Jesus, para também participar da glória do céu. Mas um dia especificamente, Santa Faustina ficou triste, porque todas as irmãs tinham como que uma lamparina, uma abajur no quarto para poder fazerem cada uma a oração das vésperas, né? As completas, que é a oração da noite, pela regra, né? Então, depois que cada uma vai para sua cela, elas faziam as orações chamadas de completas pela liturgia das horas. Mas Santa Faustina não tinha essa lamparina, não tinha esse abajur, né? Justamente porque, como ela era semi-analfabeta, ela não ia saber ler ali o breviário. Como que ela ia ler o breviário se ela pouco lia? Então, elas não deram, justamente para poder humilhar Santa Faustina. E Santa Faustina, então, chega na cela e começa a chorar, justamente reclamando, o coração magoado por tanta humilhação. Mas a humilhação que ela sentiu não era a humilhação da Faustina estar sendo humilhada, mas da Faustina estar sendo privada de estar em oração, de estar diante de Deus. E ela queixa para Jesus, ela fala: meu Jesus, eu sou tão pobre, tão nada, que nem em estar contigo eu posso, nem cumprir o que me manda a santa obediência em matéria de oração eu posso.
Eu sou tão nada que nem fazer as orações que as minhas outras irmãs de congregação fazem. E aquela dor de Santa Faustina era de estar sendo privada de rezar, de viver a oração, de estar na presença de Deus, vivendo ali na sua cela o espírito comunitário. E ela queixa isso, né? Ela sofre isso, essa humilhação de estar sendo privada do seu amor, do seu amado. E aí lá no diário conta que de repente começou uma luzinha petitinha e essa luzinha foi crescendo, crescendo, crescendo. De repente Jesus apareceu, lindo, esplendoroso, né, diante dela. E aí que ele sentou do lado dela, ali na cela, ali na cama, e abraçou e trouxe Faustina para reclinar no ombro dele. Aquilo que ela vivia de humilhação era tão forte e ela aceitava com tanto amor, com tanta resignação, que comoveu o coração de Deus, a ponto de Deus mesmo não só colocar as santas consolações no coração de Faustina, mas ele mesmo veio consolar. Olha o poder da humildade. A humildade, ela move o coração de Deus a nosso favor. Quando eu aceito as humilhações e desprezos dessa vida por amor a Deus, quando eu abro mão de mim, dos meus desejos, da minha vontade, de tudo, dos meus pensamentos, eu falo, toma Jesus, é tudo seu, eu não me pertenço, eu não quero mais. Quando eu reconheço o meu nada e amo o meu nada, né, como canta Santa Teresinha, o que agrada a Deus em minha pequena alma é que eu ame a minha pequenez, eu ame a minha pobreza. Isso convence o coração de Deus, faz com que o coração de Deus se incline para mim, tanto que Jesus desceu para consolar Santa Faustina. Olha que coisa maravilhosa, olha que experiência, né? A experiência de não ter nada e ter tudo, como São João da Cruz tão lindamente fala, né? São João da Cruz vem falar para nós que se eu quero ir de todo ao tudo, eu tenho que abandonar tudo. Se eu quero ir de todo ao tudo, eu tenho que abandonar tudo, né? E é essa humildade que a gente tem que buscar, de não se pertencer, de não ser nosso, de desejar as coisas do alto, de olhar para o céu, né? De abraçar a cruz, de amar a cruz e amar a minha nudez na cruz, o meu despojamento na cruz. Essa é a grande lição que a gente pode aprender com esse primeiro mergulho de Naamã, né? Tirar as nossas vestes, tirar as nossas máscaras, tirar as nossas resistências e entrar no oceano de bondade, no oceano da bondade de Deus. Essa é o desejo de Deus para nós, né? Que nós sejamos cheios dele. Mas para a gente ser cheio dele, a gente tem que ser vazio de nós mesmos. Não tem jeito, né? Fisicamente impossível, dois corpos não ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo, no mesmo lugar e etc. Para eu me encher de Deus, eu tenho que me esvaziar de mim. Né? Que nós possamos nessa noite mergulhar profundamente no amor de Deus e permitir que o amor de Deus venha tirando de nós os nossos excessos de sentimentos, de pensamentos, de dependência, de vaidade, de autossuficiência, de desejos e de sonhos que não são os sonhos dele. Que o Espírito Santo nos permita esse mergulho no coração de Deus e que a gente receba nessa noite do coração de Deus aquilo que Deus tem para nós e não aquilo que nós queremos. Que eu consiga, a partir da santa humildade, adequar o meu querer ao querer de Deus. E quando não for o meu querer igual ao querer de Deus, que eu sujeite a minha vontade à vontade dele.
Oi. José, Hum. vai cair daqui a pouco. Vamos conectar de novo, que aí a gente reza. Né? Vai cair daqui uns 10 segundos. Aí a gente, só para não picotar, aí a gente já vai. Estamos ao vivo aí de novo. É um tema muito bacana, né? Muito forte e tem muito a ver, né? Porque a humildade ela é o primeiro assim o primeiro campo que Deus quebra a gente, né? Eu fico imaginando, né, o Naamã, né, entrando lá no mar. E o que, que eu imagino, né? Eu imagino muitas das vezes situações que, né, igual o cara chegou lá e falou, não, não, escuta, né? Às vezes pode ser uma coisa boa para você. E quantas vezes assim eu eu mesmo já teve situações que eu tava ali nervoso, vou fazer e vai acontecer, aí uma vozinha dá uma cedida, e aí você tem que ser humilde, porque quando vem essa sugestão, igual veio falando aqui, eu dizer, Oi. só fazendo um comentário, que quando vem, igual o rapaz lá que falou, não, senhor, faz por causa de Deus e tal, e na mesma indignada ele foi e acolheu. E quantas vezes já aconteceu isso com a gente está pensando, eu vou quebrar o pau, aí chega uma vozinha do Espírito Santo, não, por que você não pensa, pode ser diferente e tal, e você vai, vem aquele discernimento. Né? Mas até para esse discernimento vir, a alma tem que ser humilde. Porque eu fico pensando em João Batista, porque João Batista já estava sendo o top da época. Abaixa um tiquinho, eu acho que está dando aquele mesmo eco, né, Cláudio? Por exemplo, eu Melhorou? fico pensando, agora sim, eu fico pensando no João Batista, né? Ele já estava sendo o top daquela época, né? Ele já estava assim consolidado, o cara que batiza, o pregador, que as pessoas vinham de longas distâncias para ser batizada por ele. E de repente chega o momento, o tempo de Deus, o time assim, ó, chegou a hora de ser Deus. Deus chegou. Aí João Batista que fala, é preciso que ele cresça e eu diminua. Né? Olha a sabedoria. Quanto é difícil a gente falar isso hoje, né? Porque às vezes a gente atrapalha até obras de Deus, porque às vezes a pessoa quer tanto o holofote, eu falei que devia se criar um ministério do holofote, né? Porque tem tanta gente querendo aparecer, e se você ver a segunda leitura, ontem ela falava sobre isso, que nós somos lavoura de Cristo, lavoura. Eu não é a Gisele, não é a pregação do Emanuel, nós somos lavoura de Cristo, né? E a gente tem que ter esse time, porque senão a gente frustra a vocação, a gente atrapalha uma série de coisas, né? Você não sabe mais que eu e nem eu sei mais que você, mas nós juntos a gente pode ser é, essa lavoura, né? E essa coisa agradável aos olhos de Deus, porque se João Batista não tivesse entendido o time ali, ele tinha avacalhado um projeto de salvação se ele É. começasse a querer disputar com Jesus. E Jesus mesmo falou, ele é o maior entre os nascidos, ele é o maior. Jesus mesmo reconheceu, mas ele não quis ser Satanás, né? Essa é a grande verdade. João Batista não quis ser Satanás, ele deu o lugar de Deus, porque é o lugar que ele merecia. É isso mesmo. E é tão interessante a gente pensar que São Miguel só foi promovido, né, por conta da humildade dele, né? Quando ele entrou ali defendendo Nossa Senhora no momento daquela grande batalha, e nós estamos vivendo essa quaresma de São Miguel, que foi trazida, codificada por São Francisco de Assis, o pobrezinho de Assis, né, o nosso pai seráfico, chamado justamente assim porque, segundo algumas revelações, ele assumiu, né, o assento de Lúcifer, justamente por conta da sua humildade e da sua pobreza, né, do seu despojamento e da sua cristificação, que isso é muito bonito. E aí, né, São Miguel, ele sobe, né, ele que era ali um arcanjo, asas comuns, né, ele sobe então gritando, enquanto os anjos, né, porque a gente tem que entender, Antônio, que essa guerra
né? Essa guerra que nós falamos, essa guerra espiritual, essa guerra que aconteceu no céu e que ainda hoje acontece, ela acontece no campo das ideias. Não é só um combate de bater, né? Satanás, Lúcifer usou das ideias para convencer os anjos, né? E para fazer com que os anjos caíssem junto com ele. E é tão interessante porque ele era um anjo de fogo, era ali um serafim do mais alto escalão, ele assistia ao trono de Deus, ele servia ao próprio Deus pessoalmente, né? Os livros baseados na obra de Santo Tomás de Aquino, que a igreja tão sabiamente chama de doutor angélico, justamente por conta da sua teoria em relação aos anjos, falam que quando esses anjos, né, que servem diante do trono de Deus, que quando eles andam, cada passo é uma música nunca ouvida na terra. Uma música que quando eu chegar no céu, se Deus me permitir isso por misericórdia dele, eu vou cantar, eu vou ter a minha música particular ali diante do trono da graça do Rei, né? E aí que quando ele andava, né, vinha essa canção nova, essa nova canção, como fala o Salmo, né? E aí ele abre mão disso tudo por vaidade, por arrogância, né? Por ensimesmado que ele era. E aí ele começa a descer e vem trazendo consigo tantos anjos que já estavam resolutos na sua decisão de não continuar adorando e servindo a Deus, mas também ele traz nessa queda também os anjos que estavam indecisos. Porque a vontade do anjo ela é irrevogável, assim como a vontade de Deus, né? O anjo ele não vai lá e vem aqui. Então eles começam a descer e alguns assim, descendo meio sem saber e que quando Miguel dá aquele grito, quem como Deus? E diante daquela queda, daquele monte de anjo cheio das asas, né, com 6 asas e tal, que eles começam a descer, Miguel, ele não se amedronta na sua humildade, no seu nada, na sua patente baixa, né? Ele era ali como se fosse tenente. Ele só tá acima dos anjos, anjos, arcanjos, né? Ele só estava acima dos anjos. Ele pega e sobe. E que quando ele gritou, esse quem como Deus, que ecoou por todo o universo naquele momento, né? Porque existia um silêncio eterno na hora daquele combate. E que aí, quando ele deu esse grito, os anjos que estavam indecisos em relação à sua decisão, né, que ainda não haviam decidido completamente, começaram a subir de novo com Miguel, né? Por isso que na ladainha de São Miguel a gente fala que ele é o guardião das portas do céu, porque aquela missão que Deus lá atrás tinha concedido, tinha determinado, né, que ficaria 2 serafins com espadas de fogo na porta do paraíso, tá lá, tá na Bíblia, lá no Gênesis, né? Então passa a ser de Miguel, né? Ele vem sob o estandarte da cruz defender a igreja, nos auxiliar na hora da morte e em especial guardar as portas do paraíso, né? Ele que foi o primeiro e maior defensor da Virgem Maria e assim, o mais fiel escudeiro de Deus, né? Dentre todos, o mais fiel. Por quê? Porque ele era grande? Não, porque ele falava quem como Deus? Quem como Deus? Não era quem como Miguel, quem como Gabriel, quem como Rafael? Não, quem como Deus? A Deus a honra que é dele, a Deus a glória que é dele, a Deus o poder que é dele, né? E é isso. É maravilhoso. E se a gente for ficar falando, nós vamos ficar falando aqui até amanhã cedo. E eu tenho que cuidar do meu paizinho. Então vamos rezar. Você escolheu a melhor parte. Vamos lá.
Pedir a graça da humildade dessas pessoas que acompanham aqui hoje. Amém. Amém. Jesus amado, nós queremos te pedir nessa noite que o Senhor nos conceda, Deus, pela graça e pela intercessão da Virgem Maria, sermos servos, verdadeiramente servos. Jesus, nós queremos te pedir que o nosso coração seja envolvido de humildade. Nós queremos te pedir, Senhor, que o teu Espírito Santo nessa noite venha nos batizar, mas nos batizar de uma maneira nova, diferente, uma maneira poderosa, Senhor, mas em especial uma maneira que nos tire de nós mesmos. Querido Espírito Santo, nessa noite eu quero te dizer que eu te dou toda a minha liberdade, que eu te dou de maneira livre, consciente, gozando de toda a autonomia da minha inteligência. Eu quero te dizer, Espírito, que eu quero ser tua, que eu não quero ser minha mais, que eu desejo a tua presença, que eu desejo que você, Espírito Santo, venha trabalhar em mim e me santificar, porque é teu, Espírito Santo, o querer e o executar, como diz a Santa Bíblia. Eu quero te pedir, Espírito Santo, nessa noite, que você venha convencer o meu coração a respeito do profundo agrado de Deus, que Deus nutre pelos corações humildes, e é fazendo isso, Espírito Santo, que o meu coração nessa noite seja moldado na humildade. Querido Espírito Santo, eu quero te pedir nessa noite que você convença o meu coração de como agrada e consola o coração de Jesus quando eu aceito a santa humilhação, quando eu recebo a santa humilhação com gratidão, sabendo que é desse humus, dessa terra, desse substrato que Deus está fazendo o homem novo, a obra nova em mim. Querido Espírito Santo, eu sei que a sua obra é a obra nova. Eu sei que você vem para renovar todas as coisas. Por isso eu quero te pedir hoje, Espírito Santo, em nome de Jesus e pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, que você venha tirar de mim todos os excessos, tudo aquilo que há demais em mim, tudo aquilo que veio até mim, que está em mim, no meu coração, nos meus sentimentos, nos meus pensamentos, nas minhas atitudes e que foram colocados talvez por más literaturas, por maus filmes, por más companhias, por maus hábitos. Eu te dou essa liberdade, Espírito Santo, para agir em mim e tirar de mim todos os excessos. Eu quero hoje, Espírito Santo, voltar à forma original e eu te dou essa liberdade para trabalhar em mim até que eu volte a ser a Gisele do sonho de Deus, a Gisele que Deus concebeu no seu misericordioso coração desde todos os tempos. Eu quero hoje, Espírito Santo, abrir mão dos meus sonhos, dos meus planos, dos meus desejos, para que você, Espírito Santo, me convença sobre os planos e sonhos de Deus para mim, para que você venha, Espírito Santo, e apazigue o meu coração e aumente a minha confiança na misericórdia, na bondade e na generosidade de Deus. Eu quero hoje, Espírito Santo, reconhecer diante de Ti que eu não sou nada e que é somente pela graça de Deus que eu consigo alguma coisa, que qualquer coisa pode ser bom em mim apenas pela graça de Deus. Espírito Santo de Deus, eu quero hoje ser convencida de que todas as coisas que podem agradar a Deus, que há em mim e que podem agradar a Deus, não são obras minhas, mas são obras tuas, porque é o Senhor que me santifica, é o Senhor que ora em mim para fazer com que a minha oração chegue ao coração de Deus, porque por mim mesma, Espírito Santo, eu não sei nem pedir e nem orar como convém. Por isso você age em mim com gemidos inefáveis, para que aquele que perscruta o meu coração leve aquilo que deseja o meu coração até diante de Deus. Espírito Santo de Deus, eu quero nessa noite te dar liberdade
para literalmente, se necessário for, quebrar as minhas pernas. Como bem diz São José Maria Escriva, faz-me santo, nem que seja pauladas. Eu quero, eu desejo nessa noite ser ser burilada, ser transformada, Espírito Santo, mesmo que me doa, mesmo que sangre, mesmo na dor, mesmo que eu não entenda, Espírito Santo, mas eu aceito, eu me humilho debaixo da poderosa mão de Deus, eu me humilho debaixo da asa do Altíssimo, porque eu sei que só me sujeitando à santa vontade de Deus é que a minha vida pode ser realmente revertida em santidade. Muito obrigada, Jesus querido, por agir na minha vida nessa noite, por me conceder nessa noite a graça do batismo no Espírito Santo. Muito obrigada, Jesus querido, por convencer o meu coração de que todas as coisas, mesmo aquelas que afrontam a minha vaidade, mais até que aquelas que afrontam a minha vaidade, na verdade, elas são para o meu bem e para a minha santificação. Muito obrigada, Jesus querido, por não desistir de mim e principalmente por me ensinar a virtude da humildade, essa virtude que tanto agrada e convence o seu coração. Primeiro com o seu exemplo, que desde a concepção até o último suspiro na cruz foi humilde e dependente da vontade do Pai. Depois, através da Virgem Maria, que toda a vida, podendo se elevar, se resignou e se achou, se humilhou. Também depois, a partir dos apóstolos, dos padres apostólicos, de todos os santos da igreja. Muito obrigada, Jesus querido, por me deixar esse mapa, esse caminho para alcançar a santa virtude da humildade e assim agradar o seu coração. Eu te louvo e te bendigo, Jesus, porque o Senhor faz nessa noite essa obra na minha vida, porque o seu Espírito Santo convence o meu coração de que o ideal é falar como São Paulo. Já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Que eu possa, Jesus, liberadamente e de maneira muito desprendida usar dessa palavra para honrar e glorificar o teu nome. Que não seja eu que viva, mas o Senhor que viva em mim. Eu deixo, eu saio, eu desço, abandono o trono, Jesus, e te devolvo o trono que é o seu lugar, Senhor. Eu já quero te agradecer, te louvar, te bendizer, Jesus, porque tudo isso é obra tua, para que eu esteja um dia na glória com o Senhor, para que eu um dia possa contemplar a sua presença. Muito por trabalhar em mim, por não desistir de mim, por me olhar, por me cuidar, por cuidar daqueles que eu amo, dos meus planos, dos meus sonhos, dos meus projetos. Muito obrigada, Jesus, por conhecer cada uma das coisas que eu te apresento, mesmo antes de eu te apresentar. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor tem planos muito maiores que os meus. Muito obrigada, Jesus, porque em Ti eu tenho uma vida com propósito. Muito obrigada, Jesus, porque em Ti a minha vida tem sentido. Muito obrigada, Jesus, pelos milagres que o Senhor me concede todos os dias. Eu te louvo e te bendigo, Senhor. Eu te agradeço pela sua misericórdia na minha vida, pela vida da minha família, pela graça do meu Pai, Senhor, pela minha mãe. Eu te agradeço, Senhor, pelo meu irmão, pela minha cunhada, pela minha mãe, minha sobrinha, por tantas pessoas. Eu te louvo e te bendigo, Jesus, pela minha comunidade, colo de Deus, pelos meus fundadores. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor criou esta rede para que eu um dia possa estar na sua presença. Muito obrigada. Obrigada pela Santa Igreja, pela Virgem Maria. Obrigada, Jesus, pela intercessão dos santos, porque sozinha realmente eu não conseguiria, eu preciso deles. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, Espírito Santo. Muito obrigada, Pai do céu. Amém.
Ola Baria Kandala, Laria Chandra, Yandra, Ola Baria Kandala, Chandra, Oyalaria Kandala, Handria Kandala, Oyandra, Yandra, Handria Kandala. Ô Gisele, no momento da condução, Deus me dava alguns direcionamentos. O primeiro foi que ele estava, até quando você citou isso, né, de quebrar, ele estava quebrando estruturas de pessoas. Ele me falava isso, ele estava quebrando determinadas estruturas. E hoje foi um dia que ele tornou, que, não sei se foi hoje em específico, vai começar um início de um processo de tornar almas brancas como um escalarte. Né? Ele está começando um processo nesse sentido, de deixar. Tem até uma passagem do Salmo 51 que fala isso, né? Que ele está limpando almas hoje para se tornarem brancas como um escalarte. Então, ou seja, almas que irão brilhar para Deus. E no final agora da sua oração, eu acho que tem até a ver com o quebrar, né? Mas Deus me dava uma imagem de uma ferida aberta, me parecia de um coração, né? Uma ferida que estava aberta. Eu associo até a questão do Naaman, né? Que as feridas dele estavam abertas, né? No momento que você pregava, me vinha aquela música do padre Joãozinho, aquela parte que ele fala assim: não quer saber de amar, não sabe perdoar, quer tudo e não. Ele vai falando aquilo que o coração não quer fazer, né? Não quer saber de amar, não sabe perdoar, quer tudo, mas não sabe, né, partilhar. Então, hoje, Deus provocou essa ferida em determinados corações que tiveram até um primeiro contato com Deus, mas não quer saber de amar, não sabe perdoar. É o que vem em encontro até daquilo que eu falava, né? É o retiro do final de semana, e depois a pessoa quer voltar para o barzinho, agora não está tendo barzinho mais direito, aí é os rock dentro das casas. Mas uma coisa que Deus fala, que está lá em Jó, né? Ele feriu o seu coração hoje, mas ele mesmo fere, mas ele mesmo cura. Mas você tem que dar essa abertura. E uma música que também me vinha quando você estava fazendo a condução é aquela: Maria Santa e Fiel, ensina-nos a viver como escolhidos. É só com a Nossa Senhora. A gente tem que se matricular na escola de Maria, que é só assim que a gente vai ser fiel, é só assim que a gente vai saber viver como escolhido. E o escolhido de Deus, ele é humilde. Não tem ninguém top em Deus. Não tem ninguém top. Deus quebrou todos. Se eu não me engano, como é que é o nome daquele santo que era gordão lá? Ele quebrou a perna dele? Não sei se é de São Tomás de Aquino. Acho que foi ele mesmo, né? Não foi São Tomás era gordão. Que ele quebrou. Teve um santo que ele queria saber tanto, que aí começou a ler a palavra de Deus, que eu acho que ele mesmo quebrou o braço dele. Foi um trem assim. Então, Deus, ele vai quebrar. Eu posso dar até pela minha experiência. Teve uma época que eu achava que eu era cabuloso. Deus, assim, a primeira porta é a da humildade. O primeiro mergulho é a da humildade. Ele vai quebrando todas as estruturas até você falar assim: agora só eu e Deus. Aí é igual São João da Cruz fala, né? É um momento que a gente dá tudo pelo tudo. Né? Então a gente não precisa de mais nada. A gente já está diante do rei, né? E o que o Santa Faustina falou, né, na passagem que eu li, né? De início dói muito, mas depois vocês vão entender que aquilo ali era necessário, tá entre você e Deus.
Mas enfim, é isso aí. Se quiser comentar, pode ficar à vontade. Eu sei que você também já tem seu horário aí, pode. É, não, é isso mesmo, né? Eu só queria lembrar que tem uma parte no diário também que Santa Faustina diz que que existe uma eleição no sofrimento, né? Então, que quando Deus ama muito uma alma, Ele permite a essa alma o muito sofrer, né? A alma eleita, ela sofre muito, né? E sofre em todos os sentidos, mas eu penso também que, em especial, ela sofre nesse processo, né? De se abrir, de deixar de ser ela mesma, né? Porque nós somos esse mergulho, esse primeiro mergulho de Naaman, né? Que também é o mergulho da humildade, que também é um mergulho nosso, é o nosso processo de kenosis, né? Kenosis, que significa esvaziamento, né? E nós vemos o exemplo de kenosis perfeita e completa lá em Filipenses 2, quando fala que ele, sendo de condição divina, não a usou, né? Mas ele fez igual a nós em tudo, exceto no pecado. Ou seja, ele se esvaziou de si mesmo. Fala exatamente isso, que ele se esvaziou de si mesmo. Então, ele viveu essa kenosis, Jesus viveu essa kenosis de se esvaziar, né? De toda a glória, de toda a divindade, sendo 100% homem e 100% Deus, enquanto verbo. Mas é importante a gente entender que esse processo de kenosis que a gente vive, de esvaziamento de nós mesmos, é um processo que vai doer, né? Mas, como bem fala no livro de Jeremias, né? Vinde e voltemos ao Senhor, pois Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a curará, nos revigorará e viveremos diante dele, né? É isso. E um exemplo para a gente, só para a gente finalizar, né? Um exemplo para entender se a obra é de Deus é se você está sendo caluniado, se você está sendo perseguido, se você está sendo humilhado, né? Você pode ter certeza que você está no caminho de Deus, né? E até dentro de Jeremias, eu acho que foi a primeira leitura, acho que da segunda, primeira ou segunda leitura da segunda-feira, que falava: eu sou motivo de chacota, né? É, E quantas vezes eu já fui motivo de chacota, né? Das pessoas falarem assim: ah, mas você tem só um tiquinho de pessoa lá no seu grupo de oração. Ah, mas não, você está. Assim, quantas vezes, né? E até por familiares falando assim: não, você está fanático demais, dá um tempo, eles vão achar que você está ficando doido, né? Eu acho que todo mundo passa por esse enredo aqui, não é novidade para quem. Né? Isso que eu estou falando aqui, eu acho que eu não estou falando grego para quem está na caminhada, mas é a confirmação, né? É a confirmação. Porque se Deus padeceu, nós vamos ser o bonitão que não vão passar por isso. Se eu quero ser, pois se é. eu me digo cristão, imitador de Cristo, eu não vou passar por sofrimento. Não, eu estou querendo demais, né? Eu estou querendo demais. Vou passar por isso tudo. Antônio, eu queria te agradecer pela oportunidade. Infelizmente, vou ter que sair. Mas, Infelizmente, porque por mim eu continuava, mas felizmente, né? Porque eu tenho que cuidar do meu paizinho. Eu falo que ele é meu altar, né? Meu altarzinho tá ali me esperando. Eu queria te agradecer, porque todas as vezes que a gente fala de Jesus, Jesus trabalha em nós primeiro, né? A luz que a gente leva para outra pessoa ilumina a gente antes. É, Muito obrigada pelo convite. Eu estou à disposição sempre. Às vezes mais, às vezes menos, né? Às vezes não respondo o povo no WhatsApp, igual, né? tá Hoje que eu bombando fui, só o WhatsApp aí, eu tô vendo aí, só os bloques aí. mas eu só vou responder depois, tá? Eu queria agradecer, deixar um abraço. Eu vi que tem um monte de gente da comunidade aí, vi as minhas acompanhadas lindas, que eu amo muito, a Cris, a Michele, os presentes que Deus colocou na minha vida, a Vitória tá aí também. A Lucília, mãe, amiga da minha família, amiga nossa, mãe dos meus alunos.
Queria deixar um abraço para ela, para o Carlos, esposo dela, minha oração, para os meninos também, viu, Lucília? E para você, para o pessoal do seu grupo, muito obrigada pelo convite. Deus abençoe muito. Amém. Eu posso rezar só uma Ave Maria pela sua missão, né? Por Por tudo, pelo seu favor. pai, né? Pela cura do seu pai. Eu estou rezando muito por ele. Obrigada. E por tudo isso que foi professado hoje pela minha família, pelo filho da minha irmã, pela minha irmã, pela minha mãe, por toda a estrutura minha familiar, minha namorada, meu pai, a comunidade, né? O grupo de oração, uma missão que a gente está começando agora que chama Legião Acutis, e tudo isso o Senhor possa coroar, né, da sua graça. Muito obrigado, Senhor, por tudo isso que foi, né, anunciado pela boca da Gisele. Te louvo e te agradeço por mais essa oportunidade de levar a sua palavra a tantas pessoas que precisavam de ouvir. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Só um último pequeno recado aqui, rapidinho. No próximo mergulho é o mergulho da obediência, né? Você foi tão obediente que você estava nesse mergulho, você veio para esse. Semana que vem vai ser o Rodrigo, né? O Rodrigo Carvalho é lá de Sete Lagoas, é imperdível. Vamos acompanhar essa série. Eu creio que o milagre que você está esperando, você vai conseguir no final. Mas você tem que seguir. É uma trilha, né? Não tem jeito da gente fugir dela. Agradecer todas as pessoas que, né, tiveram a paciência de estar conosco até agora. E é isso aí. Louvado e adorado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, não a nós, mas a Ele, toda a honra e toda a glória. Nós estivemos, sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Santíssima e Puríssima. Amém. Tchau, gente. Boa noite. Deus Amém. abençoe.